vocês. Como combinado, nós vamos estar realizando uma revisão sobre o conteúdo de frações, que é o conteúdo da prova de vocês. E vocês pediram, né, por causa desse coronavírus, então nós vamos preparar vocês para somente fazer um resumo aqui em relação ao conteúdo. Então vamos lá. A fração a gente sabe que ela é separada por numerador e denominador e um traço que é representado como traço da divisão. A fração ela pode ser própria, né? Quando o seu numerador é menor que o denominador. Imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E aparente, quando aquela fração dá para dividir. Exemplo, 4 dividido por 2, o resultado será 2. E no caso, o 4 é múltiplo de 2. Então, tem como realizar aí a divisão, né? Por ela ser aparente. Outra coisa da fração também é que a gente pode descobrir quem é o maior, quem é a menor fração, multiplicando ela meio pelos extremos. Exemplo, se eu tenho a fração 2/3 igual a 4/5, eu posso pegar 2 vezes 5 e 4 vezes 3. 2 vezes 5 é 10, 4 vezes 3 é 12. 10 é menor do que 12, então a primeira fração será menor do que a segunda fração. Para nós podermos realizar a soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, nós teremos que ter uma imagem aqui, né? Então, nos próximos vídeos eu irei mostrar para vocês. Mas aqui, como definição, a soma e a subtração de frações, quando os denominadores forem iguais, eu vou deixar um exemplo aqui, você repete o denominador e se for soma, soma os numeradores. Se caso for subtração com o mesmo denominador, repete o denominador e subtrai as frações. Se forem denominadores diferentes, tem um exemplo aí, ó. Nesse caso, nós teremos que tirar o MMC. No qual a gente tira o MMC, descobre um novo mínimo múltiplo comum, faz a divisão pelo denominador e o resultado da divisão, a gente faz a multiplicação pelo numerador. Feito isso, o novo MMC, aí a gente repete e os valores que tiverem no numerador, o novo que você encontrou, você faz a soma, se no caso for soma, ou realiza a subtração, se no caso for a subtração. Na multiplicação de frações, nós sempre iremos, no caso, multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. A regra é clara quanto a isso. Não tem como mudar, tá bom? Já na divisão de frações, a gente conserva a primeira fração. Detalhe, lembra da regra que se for um número normal, por exemplo, 2, não estiver em fração, sempre vai existir um número 1 no denominador escondido. Então, é possível transformar aquilo em uma fração. Exemplo, se eu tenho 2, tem como eu transformar em 2/1, ou seja, se tornou em uma fração. Aí eu vou pegar a primeira fração, conservar e inverter a segunda fração. Aquilo que era divisão virou multiplicação. Então, lembra da regra da multiplicação? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Feito isso, você vai encontrar a resposta. Agora, existem alguns problemas, né? Lembra que, por exemplo, que eu falei com vocês, 2/3 de 40. Quando for a palavra D, a gente divide pelo denominador. Por quê? 2/3 de 40. Eu quero saber 3 partes de 40, certo? Então, eu vou pegar 40 e dividir por 3 para saber quanto é cada parte. Dessas 3 partes, ele quer só 2. Então, depois que eu dividir por 3 para saber quanto é cada uma dessas partes, agora eu multiplico por 2. Ou seja, eu vou saber 2 partes de um total de 3. Agora, se ele quiser saber 2/3 é 40. Então, ele está confirmando para você que 2 partes de um total de 3 é 40. Mas e aí, quanto que seria uma parte de 3 de 40? Aí, no caso, já é diferente. Você vai pegar 40
e dividir por 2, que no caso vai ser 20. Ou seja, 20 mais 20 não vai voltar a ser 40? Aí, ó, 2/3, no caso, eu poderia perguntar qual é o número que seria. Se 2/3 é 40, como seria esse número? Aí que vem a lógica, né? 40 dividido por 2 vai ser 20. 20 vezes 3, porque o 40 foi dividido em 3 partes, né? Vai dar quanto? 20 vezes 3, 60. Então, o meu número seria 60. Ou seja, na fração, a gente tem que ter um jogo de interpretação. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns problemas envolvendo frações, como que resolve as 4 operações também, tá bom? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então é isso, essa aí é a definição, um pouco resumida. Em sala a gente passa um pouco mais, mas se vocês ainda estiverem com dúvida em algo, pode falar que a gente